Então vamos lá. Quando a gente pensa no capítulo 9 de Êxodo, não é só sobre uma sequência de desastres, né? É muito mais que isso. É um confronto pesado, sabe? Que revela umas coisas bem difíceis sobre julgamento, sobre poder e principalmente sobre a teimosia humana. A gente vai mergulhar nisso agora para entender o que estava acontecendo de verdade. E aí, logo de cara, surge aquela pergunta, né? Por que os animais? Por que um julgamento divino iria mirar justo nos rebanhos do Egito? Parece meio aleatório à primeira vista, mas na verdade foi um golpe super calculado, com um alvo muito específico. Para a gente sacar o que está rolando aqui, a gente precisa olhar além da destruição em si. Pensa bem, as pragas não foram só castigos aleatórios. Longe disso. Elas foram um desafio, um checkmate, direto em todo o sistema de poder e nos deuses do Egito. Foi uma resposta clara ao desprezo que eles tinham pelo Deus de Israel. E essa imagem aqui resume perfeitamente o conflito. É uma verdadeira queda de braço. De um lado está lá o faraó, com aquele coração endurecido, cada vez mais teimoso, se recusando a ceder 1 milímetro. E do outro lado está o poder de Deus se revelando. E não era só para libertar um povo, não. A ideia era desmantelar toda a crença egípcia e mostrar quem é que manda de verdade. Então, a primeira praga que a gente vê nesse capítulo é a que atinge o gado. E claro, o prejuízo econômico foi gigantesco, sem dúvida. Mas o verdadeiro golpe, esse foi muito mais fundo. A morte do gado foi um ataque direto no coração da fé egípcia, porque na cabeça deles, os deuses se manifestavam justamente na natureza. Então, quem controlasse a natureza, esse era o ser supremo. Simples assim. E aqui a gente volta para a nossa pergunta inicial. Lembra? Por que os animais? Bom, segundo especialistas no assunto, como Victor Hamilton e o John Walton, os principais deuses egípcios, tipo Hathor e Apis, eram representados por vacas e touros. Então, quando esses animais que eram símbolos vivos da fé deles começaram a morrer, o golpe foi direto na espiritualidade do Egito. A mensagem não podia ser mais clara. Os deuses deles eram impotentes, não conseguiam proteger nem a si mesmos. E o pulo do gato está aqui. Olha só, o julgamento foi cirúrgico. A praga não foi aleatória de jeito nenhum. A distinção clara entre o rebanho de Israel, que ficou intacto, e o do Egito, que foi dizimado, provou que aquilo não era um desastre natural. Era uma ação deliberada, controlada e que de quebra ainda mostrava proteção sobre os israelitas. Agora vamos para a próxima praga, a das feridas ou úlceras. E aqui o confronto sobe de nível, porque o alvo agora são os especialistas religiosos e os magos do Egito. E aqui tem uma ironia, olha, uma ironia pesada. Os magos egípcios usavam cinzas nos rituais deles para, supostamente, afastar o mal. E o que acontece nessa praga? As mesmíssimas cinzas viram a fonte do tormento deles, causando feridas horríveis. A ferramenta que eles achavam que protegia virou a arma do julgamento contra ele. Esse momento é muito simbólico. Pensa na cena. Os magos, que antes até tentavam imitar os milagres, agora estão completamente derrotados. Eles, que eram a elite intelectual e religiosa do Egito, não conseguiam nem ficar de pé. É o colapso total da sabedoria humana diante do poder de Deus. Daqui para frente a intensidade muda, e muda muito. A praga da saraiva, do granizo, não é só mais um desastre na lista. Ela é apresentada como um verdadeiro ponto de virada, uma nova fase do julgamento. A forma como isso é dito aqui é um divisor de águas. A expressão força total, isso mostra que o nível subiu. O objetivo agora não é só punir a teimosia do faraó, é deixar claro de uma vez por todas que não existe poder na terra que chegue perto do poder de Deus. E essa praga é diferente das outras por alguns motivos. Primeiro, vem com um aviso bem claro. Segundo, tem uma oferta de misericórdia no meio. Até os egípcios que levassem a sério o aviso poderiam se proteger. E terceiro, a destruição que vem depois é descrita como algo sem precedentes, que nunca tinha acontecido no Egito. E aqui a gente chega no versículo que é o coração de todo o capítulo. É a revelação do porquê Deus permitiu que um faraó tão teimoso continuasse no poder. A resistência dele, no fim das contas, não era um obstáculo para o plano divino. Pelo contrário, era o palco perfeito para que o poder de Deus fosse revelado para o mundo inteiro. E o impacto desse versículo, dessa ideia, vai muito além do Egito Antigo. A mensagem sobre a soberania de Deus ecoou por séculos e se tornou uma peça-chave na teologia. E essa linha do tempo mostra uma conexão impressionante. Séculos e séculos depois, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, cita exatamente essa passagem de Êxodo.
Ele usa isso para explicar uma ideia bem profunda, que a soberania de Deus funciona de duas formas, tanto mostrando misericórdia quanto permitindo o endurecimento de alguém como Faraó, tudo para cumprir um propósito maior. Beleza. Depois de passar por todos esses eventos dramáticos, o que essa história tão antiga tem a dizer pra gente hoje? O que a gente pode tirar disso? Olha, dá pra gente tirar pelo menos 3 lições bem claras. A primeira é sobre o perigo da teimosia. O faraó teve várias chances, mas a resistência dele virou uma teimosia cega. A segunda é a diferença entre um arrependimento de verdade e um da boca para fora. O faraó até dizia, eu pequei, mas era só sob pressão. O coração dele não mudava. E a terceira é a proteção de Deus. Mesmo no meio do caos e do julgamento, ele protege os seus e ainda oferece uma saída para quem quiser ouvir. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, para a gente pensar mesmo. O faraó, o cara mais poderoso do mundo na época, tinha certeza que ele estava no controle, que as decisões dele é que ditavam as regras. Mas o que essa história toda mostra é que mesmo na rebeldia dele, um propósito muito maior estava se desenrolando. E a pergunta que fica no ar é, quem de fato está escrevendo a história?